nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, no capítulo 11 de Atos, algo extraordinário acontece. O Evangelho, ele continua a se espalhar, agora alcançando os gentios, e a igreja cresce em fé e unidade. Veremos também como Pedro ele explica a obra de Deus entre os gentios e como os discípulos em Antioquia recebem um novo nome, cristãos. Fique comigo até o final e descubra como Deus ele transforma compreensão, barreiras e medo em missão e expansão do seu reino. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: "Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles." Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: "Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor.
Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos capítulo 11, versículos de 1 ao 3. Pedro é questionado pelos judeus. Os irmãos em Jerusalém ouviram que Pedro havia ido à casa de gentios e questionam a sua ação. Muitas vezes, obedecer ao Espírito pode parecer estranho para os outros, mas tenha coragem de seguir a direção de Deus, mesmo quando não compreendida. Atos capítulo 11, versículos do 4 ao 10. A visão de Pedro. Pedro, ele relata a visão dos animais impuros e o recado de Deus: não chame impuro o que Deus purificou. Deus, ele quer que todos sejam alcançados pelo Evangelho. Só que ele quebra barreiras, preconceitos e limitações humanas. Atos capítulo 11, versículos do 11 ao 14. Pedro é enviado a Cornélio. O Espírito Santo envia Pedro até a casa de Cornélio, um homem romano, para que ouça a palavra. Deus, ele prepara encontros estratégicos para a salvação. Esteja sensível à voz do Espírito Santo e pronto para obedecer. Atos capítulo 11, versículos do 15 ao 18. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ao ouvir o relato de Pedro, todos reconhecem que Deus concedeu o Espírito também aos gentios. O amor de Deus não tem fronteiras. Ele age em todos que creem, independentemente de origem, cultura ou passado. Atos capítulo 11, versículos do 19 ao 21. O Evangelho se espalha apesar da perseguição. A perseguição em Jerusalém espalha os discípulos, mas o Evangelho ele continua avançando em várias regiões. Mesmo em meio a dificuldades, a palavra de Deus ela não para. Sua fé e obediência podem ser instrumentos de expansão do reino. Atos capítulo 11, versículos do 22 ao 24. Barnabé vai a Antioquia. Barnabé é enviado
encoraja os novos crentes e muitos se voltam ao Senhor. Seja um encorajador como Barnabé. O seu apoio pode fortalecer a fé de outros e ajudar no crescimento do ministério de Deus. Atos capítulo 11, versículos do 25 ao 26. Saulo se junta a Barnabé, primeiros cristãos em Antioquia. Saulo se une a Barnabé e os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez. Ser cristão é mais do que um título, é viver segundo os ensinamentos de Jesus, mostrando amor, fé e serviço em todas as suas atitudes. Atos capítulo 11, versículos de 27 ao 30. Solidariedade e ajuda aos irmãos. Alguns profetas vêm de Jerusalém e incentivam a igreja a ajudar os irmãos necessitados. A fé verdadeira se manifesta em ações de amor e solidariedade. Deus, Ele nos chama a cuidar uns dos outros. Meu irmão e minha irmã, o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos nos ensina que o Evangelho rompe barreiras, transforma corações e fortalece a igreja. Deus, Ele nos chama a obedecer, a encorajar e a amar e a viver como cristãos de verdade. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo, capítulo por capítulo, nessa jornada de fé. Compartilhe este vídeo com seus irmãos e amigos e escreva aqui abaixo nos comentários: Senhor, ajuda-me a viver como verdadeiro cristão e ser luz para os outros. Que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos fortaleça. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo.